Quando nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos verificar ali que o tema central de toda a carta de Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ele fala de Cristo o crucificado. E como nós temos muitas vezes louvado, exaltado, glorificado o nome do Senhor Jesus, nós queremos ver, especialmente na carta de Paulo aos Coríntios, alguns aspectos importantes da pessoa de Cristo Jesus e de sua obra. Logo no início, em 1 Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios dizendo: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstene, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua escrevendo, ele escreveu a igreja em Corinto. E quando ele escreve a igreja em Corinto, ele está dizendo que todas as questões, todos os problemas e todas as revelações, elas pertencem à igreja em Corinto. Não é algum grupo especial, mas ele fala a toda a igreja de Corinto. E quando Paulo chega em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo fala de um importante assunto para toda a igreja. Paulo fala acerca da diversidade de dons espirituais. E os dons espirituais não são coisas referentes a Cristo Jesus e a sua obra que devem ser separadas de Cristo Jesus. Elas estão intimamente ligadas com o cabeça, que é Cristo Jesus. Então, quando nós vemos falar acerca dos dons espirituais, em 1 Coríntios, Paulo fala acerca dos dons espirituais: não quer, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E Paulo, no versículo 4, diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, é o mesmo Senhor. Há dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há ministérios espirituais, mas o Senhor é o mesmo. E para que nós tenhamos compreensão do que Paulo está tentando revelar aqui para a igreja de Corinto, nós temos que entender que existem duas experiências importantes. Uma delas é a experiência da salvação. E outra delas é o batismo no Espírito Santo. Assim como nós falamos anteriormente das festas de Israel, quando vinha o cordeiro que era imolado, e ali representava a Páscoa, que era a redenção, que era a nossa salvação, salvação da humanidade. Também vimos que havia um Pentecostes, que o Pentecostes era o derramar, era uma festa de livramento, de grande libertação e enchimento também, que era o derramar do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Então, nós podemos ver na palavra de Deus, em Lucas, Atos, especialmente Lucas, escreve detalhadamente, e nós temos o auxílio do grego também, que o Novo Testamento foi escrito em grego, que existe diferença quando o Espírito Santo está dentro de nós, habitando em nós, que é chamado plero, e quando o Espírito Santo ele está sobre nós, que é aquele poder que nos enche, que é chamado de plesso. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, é para a nossa vida diária, é para o nosso fruto de vida. E quando nós recebemos o Espírito Santo como poder que nos enche, é chamado de plesso. É o Espírito Santo manifestado para que haja obras e para que haja dons espirituais. Então nós temos que entender essa diferença de salvação e de esse enchimento. Saber o que é o habitar do Espírito Santo como pleno dentro de nós e o poder do Espírito Santo que nos enche como plesso para realizarmos a obra e recebermos dons espirituais também. É por isso que a palavra de Deus nos fala que as manifestações na igreja de 1 Coríntios 12, principalmente o versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E essas manifestações do Espírito, essa diversidade de dons, é para a edificação da casa de Deus.
E essa diversidade de ministérios, 1 Coríntios 12:5 também diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, qual é o melhor dom para nós hoje? É o dom necessário para aquele momento. E 1 Coríntios fala que há dons de revelação, que ali há dons de poder e também dons de expressão. E cada momento a igreja, ela pode expressar Cristo através de dons e ministérios espirituais. Hoje nós perguntamos, como podemos expressar mais Cristo Jesus? Podemos expressar Cristo Jesus através de dons espirituais. Podemos expressar Cristo Jesus através de ministérios espirituais. E essas são as evidências bíblicas que o Senhor Jesus deixou na sua palavra. Então, qual é o dom necessário para a edificação da casa de Deus? São dons de revelação? São dons de poder? São dons de expressão? Isso tudo estão na palavra de Deus. Deus não quer, 1 Coríntios 12 nos diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós não podemos ser ignorantes com relação aos dons espirituais, que é a expressão de Cristo Jesus no meio da sua igreja. E para isso, nós temos que compreender como podemos obter esses dons espirituais. Como Deus nos dá homens dons da parte do Pai. Os dons espirituais, como eles fluem, de que maneira. Nós temos que ter essa compreensão. Há evidências bíblicas do batismo do Espírito Santo. Fomos batizados num só corpo, mas também fomos batizados de uma forma para que possamos evidenciar, inclusive em 1 Coríntios fala que é faneiros, é aquilo que se vê. Nós não podemos ser ignorantes com relação aos dons espirituais. Todo crente deve falar em línguas ou nem todos devem falar em línguas? O que a palavra de Deus nos diz? Nós temos que ir para a palavra de Deus. Temos que examinar as palavras de Deus. Os dons espirituais da parte do Espírito Santo. Como é que devemos encarar? E os homens dons da parte de Deus, o Pai? Como é que devemos ver? Devemos ver tudo isso à luz da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então que o Senhor vá nos dando graça para isso, para que possamos compreender cada vez mais a vontade do Senhor. Temos que ter essa compreensão exata da questão do uso dos dons espirituais, segundo a dispensação da graça. Então, nós estamos vivendo hoje a dispensação da graça. E os dons espirituais, eles fazem parte dessa dispensação. Então, nós temos que entender qual é a importância hoje dos dons espirituais, dos ministérios espirituais, para a edificação da casa de Deus. Muitos respeitam o ministério do irmão Atmani. E no livro que o irmão Atmani fala, a vida cristã normal da igreja, o irmão Atmani enfatiza que a igreja ela pode ser muito rica numa localidade, se ela compreender a dispensação da graça no uso dos dons espirituais. Então nós temos que entender, nós temos que compreender. Inclusive, irmão Atmani até diz que os irmãos da localidade devem enfatizar isso. Essa manifestação de dons espirituais no meio da vida dos irmãos, porque através dessa manifestação espiritual estará sendo manifestado o próprio Cristo. Como é que podemos expressar Cristo Jesus hoje na humanidade? Através dos dons espirituais. É por isso que nós temos que entender melhor sobre a importância de falar em línguas, que edifica-se a si mesmo, conforme diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 14. Temos que entender como funciona a imposição de mãos, como podemos levar outros a receber também os dons espirituais. Nós temos que ver também a condição. Deus colocou uma condição imposta pelo próprio Senhor. A condição do Senhor é para que nós procurássemos com zelo. 1 Coríntios 14, 1, a palavra de Deus nos diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais.